O governo Trump prepara uma resposta dura depois que os seus emissários foram barrados pelo governo brasileiro. Duras sanções individuais a autoridades brasileiras. Será que vai chegar uma nova Magnitsky? Será que uma Magnitsky vai ser aplicada aí às autoridades do governo Lula? Desceu o cacete no Lula e lembrou de uns fatos determinantes, curiosos, que vale a pena que você perceba. Marinha envia carta ao governo Lula e pede que não tenha orçamento bloqueado. É isso mesmo. A Marinha informou ao Ministério da Defesa que o bloqueio de 1,43 bilhão previsto no orçamento de 2026 poderá comprometer, no médio prazo, sua capacidade operacional de combater crimes nas águas brasileiras e garantir a defesa da soberania nacional. O alerta foi feito em documento enviado pela Força em 13 de julho. Apesar das restrições financeiras, a Marinha afirmou que, até o momento, não houve redução na execução das operações. A corporação, porém, destacou que a manutenção do bloqueio pode provocar impactos progressivos. Segundo a avaliação apresentada ao Ministério da Defesa, persistindo o bloqueio, a indisponibilidade progressiva dos meios poderá reduzir de forma gradual a presença e a capacidade de resposta, com reflexos sobre a repressão a crimes transfronteiriços e o exercício da soberania. TSE explicará aos Estados Unidos funcionamento das urnas do Brasil. É isso mesmo. O Tribunal Superior Eleitoral realizará uma reunião com diplomatas e embaixadores de diversos países para explicar o funcionamento das urnas eletrônicas brasileiras. A informação foi apurada pelo analista de política da CNN Tel Khoury. Segundo o analista, o encontro está previsto para o dia 17 de agosto e acontecerá no Supremo Tribunal Federal. O evento foi anunciado logo após o governo brasileiro negar visto a 2 funcionários do governo norte-americano que tentavam agendar encontros no país, incluindo uma reunião com o TSE. Segundo reportagem do jornal americano Washington Post, os 2 emissários do governo de Donald Trump teriam a intenção de questionar o processo eleitoral brasileiro e o sistema eletrônico de votação. O governo brasileiro interpretou a tentativa de envio dos funcionários americanos como uma interferência externa. Diante disso, os vistos foram negados e, na sequência, o TSE anunciou a realização do encontro diplomático amplo que contará com representantes de diversas embaixadas, não apenas a dos Estados Unidos. O governo Trump prepara uma resposta dura depois que os seus emissários foram barrados pelo governo brasileiro. Todos vocês sabem que o governo Trump teve 2 emissários barrados aqui no Brasil. A imprensa mentiu que seria porque eles viriam questionar urnas e eleições. Mentira! O próprio governo Trump disse que eles vinham para debater liberdade de expressão e censura que poderiam interferir nas eleições. Ou seja, não é sobre eleições, é sobre a liberdade de expressão e a censura que pode interferir nas eleições. O Lula fez isso como um cálculo eleitoral. Está usando o Estado, está usando a política externa para fazer campanha. E agora o governo Trump vai revidar a altura. Segundo a Bela Megali, no Globo, na sua coluna, representantes dos Estados Unidos no Brasil confirmaram a coluna dela que a medida de retaliação dos Estados Unidos está em estudo. Não há detalhes ainda de como elas virão, mas é provável que sejam retaliações duras sanções individuais a autoridades brasileiras. Será que vai chegar uma nova Magnitsky? Será que uma Magnitsky vai ser aplicada aí às autoridades do governo Lula? Pode ser que o fantasma esteja rondando novamente. Como eu mencionei, o estopim disso tudo foi a negativa de vistos desses 2 funcionários do Departamento de Estado norte-americano. O Itamaraty, ele barrou claramente, como eu mencionei, para puxar saco do Lula. Lamentavelmente, a gente tem o Itamaraty, que é um órgão de Estado servindo para o governo, e pior, servindo para a campanha do governo, para a campanha do Lula. As instituições brasileiras estão realmente todas
tomadas. E foi utilizada, inclusive, uma mentira de que eles viriam aqui questionar o Estado, questionar a soberania, blá, blá, blá do Lula. Claro que isso não faz o menor sentido. O ponto, meus caros, é que nós teremos, para além das sanções coletivas comerciais que recebemos, como a tarifa de 35%, a de 25%, mais a de 12,5%, além das tarifas coletivas, agora também seremos sancionados individualmente pelo governo norte-americano. Sanções coletivas, sanções individuais, veja como está a nossa situação em relação à política externa. Fora a política externa com a Argentina, que o governo brasileiro também, ao chamar o embaixador que estava lá em Buenos Aires, está a um pé de romper diplomaticamente com a Argentina. Quer dizer, a gente está à beira de romper com a Argentina, à beira de romper com os Estados Unidos, tomando sanção coletiva dos Estados Unidos, tomando sanção individual dos Estados Unidos, e aqui é tudo em nome da democracia, em tudo em nome da soberania. Olha, todos os países que chegaram à beira do fechamento estiveram nesse momento. Quer começar a brigar com todo mundo, quer começar a brigar com todos os países que questionavam. Todos esses países, todos eles que se fecharam em tiranias, pode buscar. Eles tiveram um momento de dizer, tá todo mundo errado, só eu tô certo, tá todo mundo contra mim, só eu é que sou a democracia. O governo Lula parece estar nesse caminho. E ao invés da nossa imprensa, e ao invés da nossa política, da nossa sociedade olhar e falar, isso não vai dar em um bom lugar, ao invés disso, nós aplaudimos, a imprensa aplaude, a imprensa bate palma e fala, é isso aí, o Lula está defendendo a nossa soberania. Eu não sei se é burrice, eu não sei se é má fé, eu não sei se é interesse ou se são os três. O ponto é que nós não vamos bem. E o Lula, para conseguir ganhar essas eleições, está brigando com o mundo, ou pelo menos com o mundo democrático. Se ele perder, vai deixar a terra arrasada para quem assumir o comando. Se ele ganhar, bom, aí sai de baixo, porque me parece que nós podemos ter pela frente um governo que está muito próximo desses que, enfim, entraram no poder e não saíram mais. Aliás, governos pelos quais o Lula tem um imenso apreço justamente na sua política externa, via Mauro Vieira, Celso Amorim e outros personagens aí nefastos da nossa política externa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, que nós vamos sempre seguir atentos a tudo aquilo que está por trás das notícias que saem por aí. A imprensa nem sempre te conta tudo, aqui a gente conta. Além de ter arrumado briga com Donald Trump, o qual ele xinga quase que diariamente, Lula também agora arrumou briga com outro presidente, um parceiro nosso do Brasil. Um dos presidentes mais bem avaliados do mundo hoje, um cara que conseguiu reduzir a inflação como nenhum outro presidente de nenhum outro país democrático tinha conseguido. Pois bem, na convenção do PL que nós tivemos agora nesse final de semana, teve a participação do Flávio Milei. Teve pontos assim que foram espetaculares. O vídeo da Michelle, a fala do Milei chamando Alexandre de Moraes de lixo careca e vários outros momentos que mostraram que essa convenção está conseguindo unir a direita não só brasileira, mas do mundo inteiro. Aí, o Milei disse também algumas coisas sobre o Lula, que são verdades. Que o Lula foi visitar a Cristina Kirchner lá na Argentina, mas que ele não pode visitar o Bolsonaro em prisão domiciliar no Brasil. Dito isso, Lula vai lá e ataca o presidente da Argentina. Fala que o presidente da Argentina não deve meter o bedelho onde ele não é chamado, que quem vier e pôr os pés aqui ou interferir na política brasileira vai apanhar. Bom, Milei não deixou barato. No dia seguinte, Milei, participando de um programa de televisão na Argentina, desceu o cacete no Lula e lembrou tanto o povo argentino quanto o povo brasileiro de uns fatos determinantes, curiosos, que vale a pena que você perceba. O 25% dos recursos saiu do governo do Brasil. 25% dos recursos que o candidato lá da esquerda usou contra o Milei foi do Brasil. Foi um empréstimo que o Lula fez ao presidente da Argentina para que ele pudesse fazer campanha na Argentina contra o Milei. Ou seja, Lula não estava respeitando a soberania da Argentina, né? Entonces después vienen a hablar de interferencia, que además jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿O usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños que le mandó Lula? Vamos. Sí, asesores de Lula. Isso mesmo, Lula mandou marqueteiros, assessores dele, para a Argentina para fazer campanha para o Milei.
pagos com o nosso dinheiro. Que jugó activamente en la campaña. Y además, yo les comento algo. Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro, no me dejaron. Acá, sin embargo, digamos, el expresidiario, digamos, vino a saludar a Larrea, ¿no? Sí. Bueno, Sí, digo, sí, sí. Acá no tuvieron ningún tipo acá no de... hubo ningún problema, nadie le prohibió nada. Sin embargo, a mí no me dejaron visitar a mi amigo, que además está injustamente preso. O bom do Milei é que ele não mede palavras quando é falar a verdade. Lula foi na Argentina visitar a Cristina Kirchner, que está presa por corrupção. Enquanto ele estava preso, o então presidente esquerdista da Argentina, Alberto Fernandes, que depois, agora está respondendo processos por ter agredido a sua esposa, veio visitar o Lula no presídio, na prisão. Olha que curioso, Lula podia fazer tudo que ele queria, tudo. Foram cartas e entrevistas e visitas. O Bolsonaro não pode ser visitado pelo filho dele. Por que o sistema tem esse medo que o Bolsonaro participe das eleições? Porque eles sabem que o Lula está fraco e bastaria um vídeo do Bolsonaro, bastaria uma participação dele para o Flávio disparar nas pesquisas novamente. Então eles têm que assassinar Bolsonaro na memória do povo brasileiro. Eu volto a dizer, o Bolsonaro pode estar censurado e sem voz nesse momento, mas nós seremos a voz dele. Flávio, todos nós, você que está me assistindo, nós temos que neste momento sermos a voz do Bolsonaro. Falar o que ele gostaria que fosse falado e defender as verdades como ele defendia. Porque se o Lula ganhar, para encerrar o vídeo, nós não sobreviveremos mais 4 anos desse governo. E eu tenho certeza que você sabe disso. Então, sem corpo mole, galera, arregaça as mangas, vamos para cima salvar essa nação. Porque se a gente não ganhar agora, a gente perde o Brasil de uma vez por todas. O governo Lula está criando uma crise diplomática sem precedentes com a Argentina. Depois da medida tomada pelo Lula, os dois países estão à beira da ruptura. Para você ter uma ideia da gravidade do que está acontecendo. Depois que Javier Milei chamou o Moraes de lixo careca, o Lula, no dia seguinte, isso aconteceu num sábado, né, na convenção do PL, que formalizou Flávio Bolsonaro como candidato à presidência, no dia seguinte, no domingo, o Lula mandou vir o embaixador de volta para o Brasil, o embaixador que está na Argentina, Júlio Bitelli, e ele deve chegar hoje, segunda-feira, ao Brasil. Na linguagem diplomática, você trazer de volta o embaixador significa uma demonstração explícita de descontentamento com as relações entre os dois países e o próximo passo é uma ruptura. Isso é sem precedentes. Nunca aconteceu com a Argentina, nem durante o regime militar dos dois países. Isso já aconteceu no governo Lula em 2024 com Israel, depois que o Lula foi considerado persona não grata lá dentro, e a gente sabe muito bem por quê, não é? O Lula disse escabrosidades a respeito dos judeus e isso resultou no fato de que ele se tornou persona não grata e ele mandou o embaixador voltar. A diferença é que o embaixador voltar de Israel é uma coisa, outra coisa é o embaixador voltar aqui de um país vizinho. Uma coisa é você romper ou estar à beira de rupturas diplomáticas com um país que está longe de você e que não é um claro parceiro. Você tem aqui na Argentina um evidente parceiro, um país que está do lado. Imagina você romper relações diplomáticas com seus vizinhos. Óbvio que isso é muito mais grave. O Moraes, ele tem um poder tão grande no Brasil que ele conseguiu, depois que ele foi chamado de lixo careca pelo Javier Milei, mobilizar todo mundo. O Lindbergh saiu pedindo que, enfim, isso fosse investigado. O Fachin, pressionado, fez a notinha de repúdio que, em geral, ele faz. E o Lula tomou essa medida. Claramente, essa medida foi uma decorrência de uma pressão do Moraes que não conseguia fazer nada em relação ao Milei, porque ele não consegue prender o Milei, ele não consegue cancelar as redes do Milei, ele não consegue impedir que o Milei fale, nem colocar o Milei no inquérito das fake news. Então ele precisa mobilizar outros atores para conseguir ver a sua vingança feita. É disso que se trata, é disso que sempre se tratou em relação a tudo e todos que atingem de alguma forma o ministro Moraes. Mas é grave porque o Moraes é um ministro da Suprema Corte. O Moraes não
não é o Estado. Então, quando você rompe ou está à beira de romper as relações diplomáticas com um país como a Argentina, que é seu vizinho, porque o presidente supostamente ofendeu de lixo careca o ministro do STF, bom, primeiro que você, governo, considera que aquele ministro é o Estado. Aquele ministro representa o Estado. Ué, se eu Estado vou romper com outro Estado porque ofendeu o ministro do STF, é porque o ministro representa o Estado. O ministro Moraes não representa o Estado. Ele é só, e devia ser só um ministro do STF, mas parece que é ele que é o Estado. Ele é acima até mesmo do Lula. Você pode ofender o Lula, mas não pode ofender o Moraes. Você pode ofender as instituições brasileiras, mas você não pode ofender o Moraes. Então, esse é o recado. A força do Moraes é tamanha que o Lula vai, em nome do Estado, colocar as relações diplomáticas entre países vizinhos em risco. Então, em primeiro lugar, mostra a força do Moraes. Em segundo lugar, mostra que o Lula não tem a menor noção do impacto que isso pode causar. Óbvio que isso nos traz problemas sérios políticos, nos traz problemas sérios econômicos. O Lula não está acima do Estado, o Moraes não está acima do Estado, ninguém está acima do Estado. E o Estado deveria estar acima de todas essas pessoas. E as relações entre os países deveriam ser preservadas, para além do que diz um ou diz outro. Mas aqui no Brasil, nós estamos jogados na sarjeta, essa é que é a verdade. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir atento à reação da Argentina em relação a isso, que com certeza acontecerá. O Milei não vai pedir desculpa, então a gente vai romper com a Argentina, é isso? Vamos aguardar os próximos passos por parte da Argentina. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e aguardem notícias. Ministro de Lula chama Milei de palhaço e toma uma bronca, mas tinha que ser pior, porque foi tudo mais feio do que isso. Teve ministro da Fazenda do Brasil, teve o Boulos invadindo a cena para xingar o Milei também, e eles colocaram em risco algo precioso que eu vou te contar para o Brasil. Bom, gente, a crise entre Brasil e Argentina explodiu de vez, porque o ministro da Fazenda do Lula achou que seria uma ótima ideia, gênio ele, né? Chamar o presidente da Argentina de palhaço. Isso numa entrevista para a rádio. E aí acabou levando uma bronca do próprio governo Lula, com razão, mas a reação do governo Lula contra seus ministros tem que ser mais firme. Olha aqui, ó. Olha o que ele disse, o ministro da Fazenda, o Dário Durigan, como reproduziu o Estadão. O palhaço do presidente da Argentina falou do Brasil quando o risco país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação é muito mais alta. Só faltou aqui o Dário Durigan contar um detalhe, que tudo isso é alto não por conta do Milei, mas por conta dos governos de esquerda da Argentina. O Milei herdou tudo isso e melhorou o cenário com o Milei. Então, na verdade, ele não está criticando o Milei, ele está criticando os seus correligionários, a esquerda da Argentina. Mas olha, o Durigan não estava aqui sozinho. Outra pessoa invadiu a cena. Quem que invade? Ele, o ministro Guilherme Boulos, Secretaria-Geral da Presidência. Ele chamou o Milei, como você vê aí, de caricatura patética. Disse que envergonha o cargo e chamou de puxa-saco do Donald Trump. Isso aí não podia ficar sem reação. O Estadão apurou a reação interna dentro do governo Lula a essa explosão da crise entre os dois países. E olha como que o Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, avaliou isso. Ele desaprovou os termos usados pelos ministros Dário Durigan e Guilherme Boulos para reagir aos ataques de Milei. E a orientação da diplomacia brasileira foi clara. Os ministros não podem partir para o ataque pessoal, porque isso seria, nas palavras da própria reportagem, reagir no mesmo tom. E isso ficou muito feio para o governo brasileiro. Por quê, Deltan? Porque saiu de hipócrita nessa história. Hipócrita, por quê? Porque reclamou do Milei ter xingado o Moraes, cobrando civilidade, e aí, ao mesmo tempo, os dois dos principais ministros do Lula foram lá e xingaram o Milei de palhaço. Em termos claros, o governo Lula ele perdeu totalmente a razão e isso traz um risco imenso que eu já vou te contar, segura aí. Olha só, gente, o tamanho da incoerência. Na sexta-feira, o Brasil chamou o embaixador de volta de Buenos Aires, o que é um gesto gravíssimo, dizendo que a fala do Milei era incompatível com a civilidade entre estados. Menos de 48 horas depois, 2 ministros do mesmo governo Lula xingaram o presidente argentino, isso em entrevista e em rede social. Não dá para exigir compostura com uma mão e distribuir xingamento com a outra. E olha como que termina essa história. O jornal argentino La Nación apurou e o Estadão reproduziu qual vai ser a resposta da Casa Rosada. Olha aí. A Casa Rosada vai dizer:
não haverá pedido de desculpas ao Brasil, não haverá pedido de desculpas ao Moraes. Quer dizer, o Brasil acionou os 2 instrumentos diplomáticos mais duros que tinha. Primeiro, trouxe o embaixador brasileiro da Argentina de volta com uma manifestação de repúdio do chanceler Mauro Vieira em segundo lugar. Aí ministros de Lula somaram e rebateram também com insultos. E o resultado do Brasil qual é? O mesmo dos Estados Unidos, nada. O Brasil não está fazendo nada de bom na política externa. Não vem nem retratação. Chama-se isso de escalar, mas escalar errado, escalar sem ter para onde ir. Tem ainda um detalhe aqui que ninguém comentou e é o que mais me incomoda com o brasileiro. Um ministro da Fazenda é o responsável por cuidar da nossa economia, no momento em que o produto brasileiro está sendo taxado em 37,5% pelos Estados Unidos, com o exportador perdendo mercado e emprego em risco. Mas e daí, Deltan? O que tem a ver essa história? Tem 2 coisas a ver e a segunda é pior. A postura do ministro da Economia nosso foi comparar indicadores com o vizinho, distribuir xingamento. E cada minuto que a Fazenda gasta em briga em rede social é um minuto que não gasta resolvendo o tarifaço que bate no seu e no meu bolso. Além disso, e aqui é o segundo ponto que mais me preocupa, Estados Unidos são o segundo país para o qual a gente mais exporta. A Argentina, sabe em que posição tá? Terceiro. Então não basta a gente ter o problema com o segundo, a gente tá comprando briga com o terceiro. E você sabe quem que perde nessa história, né? Eu tô olhando para ele. Ou para ela. É você e sou eu. Se você gostou dessa análise política, se inscreve aqui no canal e me responde. O ministro da Fazenda de Lula errou ao xingar Milei? Conta aí, curte o vídeo e vem virar membro para apoiar nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.